Olá pessoal, como é que vocês estão? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Victor Tomás Souza e hoje a gente vai falar de mais um assunto, mais um tema, e esse tema é bem delicado para mim, especificamente para mim, que é um tema mais delicado, que inclui o autismo, a família e, querendo ou não, eu vou ter que incluir a transição de gênero, apesar de que o tema real é o autismo e família, como lidar com a falta de compreensão. Então vamos lá. Como eu posso dizer, antes de ser diagnosticado com autismo, eu tive um acompanhamento psicológico de 2 anos, devido a uma depressão. Na verdade, não era nem especificamente de início uma depressão, mas eu sentia a necessidade de ter um acompanhamento psicológico, até por conta de um trauma que eu sofri ainda na infância. Eu tinha necessidade de falar. Logo desenvolvi um tipo de depressão leve e eu simplesmente tinha necessidade de falar, e eu falei para os meus pais que eu precisava de um acompanhamento psicológico. Na época eles tinham condições, estava com um pouquinho de condições de pagar uma psicóloga. Fez um pacote lá mensal e eu tive o acompanhamento de 2 anos, que foi o tempo que eu pude ter esse acompanhamento, né? E nesse meio tempo eu falei, desabafei o que estava me incomodando sobre o trauma que eu sofri. Eu botei para fora mesmo e a gente foi tratando disso, o que estava me incomodando a vida toda, até meus 20 anos, 21, 22 anos, por aí. E nesse meio tempo, eu tinha assumido que até então, antes da minha transição, eu era lésbica. Nasci no corpo biológico feminino, características femininas, enfim. Mas daí, com o tempo, eu verbalizei que eu me identificava com a identidade de gênero oposto, no caso, a identidade de gênero masculina. E nisso a gente foi tratando, foi amadurecendo, tive crises de pânico também, medo de ir pra rua, medo de dormir, por aí vai. E a princípio minha família achava que era frescura, não era que era frescura, mas era como se fosse um tipo de frescura. A família em geral, né? Frescura era um tipo de ansiedade, querendo resolver minhas coisas, tipo trabalhar, arrumar emprego, resolver minhas coisas, fazer minhas coisas antes do diagnóstico do autismo. Pois bem, passou esses 2 anos, a gente amadureceu a ideia da minha identidade de gênero. Quando foi em 2018, eu tomei a decisão. Não, final de 2017, eu tomei a decisão. Vai ser agora que eu vou começar o processo de transição de gênero. Vai ser hoje. Aí liguei para os canais, diversos números, até encontrar o centro de referência LGBTQIA+, daqui da minha cidade.
E daí recebi toda a orientação, né? De como buscar, recebi toda a orientação. Fui acolhido, fiz o cadastro, recebi assistência jurídica, assistência social, psicológica e da coordenação. Me encaminharam para um ambulatório trans para eu fazer o tratamento hormonal para que eu pudesse ter características masculinas, barbas e afins. E jurídica também para que eu pudesse trocar legalmente meu nome feminino para o masculino. E nesses 2 primeiros anos, que foi já eu dei início à minha primeira consulta para hormonização com a médica para passar em exames e para poder no mês seguinte, em janeiro de 2018, eu tive minha primeira consulta. E a médica perguntou meu histórico de saúde e tal, aquela coisa, perguntou se eu tinha certeza e tal, eu disse que sim. E passou em exames e no mês seguinte eu voltei para ela. Ela viu que meus exames estavam tudo bem, começou a passar a medicação para eu poder fazer a transição. E até hoje eu tomo. Já tem 7 anos e 7 meses. 7 anos e 7 meses, 8 meses por aí. E nos 2 primeiros anos eu fiz escondido, né? Nos 2 primeiros anos não aparece muito a mudança. O hormônio passa mais ou menos. Isso também depende de organismo para organismo. Então passa mais ou menos isso. No meu caso passou quase 2 anos, se não 2 anos, que foi 2018 e 2019, para começar a fazer um efeito, ter uma aparência mais masculina, alguns traços começarem a mudar, principalmente meu rosto. Quando foi em 2020, eu assumi a minha família, que eu tinha começado a transição de gênero, que tinha passado os 2 anos amadurecendo também a ideia da transição de gênero e também, claro, tratando o que eu de início queria tratar. E amadureci a ideia e estava firme e forte na minha ideia e que não iria desistir, mas claro que veio o medo de me arrepender da transição de gênero, dos efeitos colaterais dos hormônios e afins. Mas mesmo com medo eu fui, e até hoje eu não desisti. Até hoje eu tô firme e forte aqui e não desisti. Mas quando foi descoberto, em 2020, eu tive que contar porque eu fui trabalhar no setor de Covid, no hospital. Como eu já havia dito, eu sou enfermeiro e técnico em enfermagem, então eu trabalhava no setor de risco. Se eu pegasse Covid e acontecesse qualquer coisa comigo, se eu viesse a pegar uma Covid grave, a tal ponto de ser entubado, eu tinha que deixar o nome de uma pessoa responsável e dizer que eu mudei o meu nome. Aí foi aí que descobriram que eu comecei a minha transição de gênero e mudei meu nome. E foi caótico. Minha família entrou basicamente em luto. Um luto, principalmente meu pai. Meu pai até hoje não me aceita muito bem. Ele hoje não toca mais tanto no assunto como antes. Mas no começo eu sofri muito de agressões psicológicas a físicas, a tal ponto dele dizer que eu não servia para nada. Em 2019, no final de 2019, quando foi no começo
mais ou menos no começo de 2020, eu consegui meu primeiro emprego na minha área de enfermagem mesmo, trabalhando num hospital já como homem trans. E ali eu comecei a mostrar o meu valor como uma pessoa trans, que podia trabalhar, que podia exercer a profissão independente da minha identidade e da minha condição de autista. Eu consegui exercer a minha profissão. E também sofri agressões também, do tipo, principalmente de familiares assim, que hoje não falam mais comigo de jeito nenhum, não quer nenhum tipo de contato comigo, por conta da minha transição de gênero. E eu já cheguei a pedir a um familiar que também é da saúde, é médico e tem uma clínica, e a esposa dessa pessoa, do meu tio, de um dos meus tios, disse que, tipo, você ainda não tem barba, você ainda não tirou seu peito, então fica difícil. Então ali ficou meio que enquadrado uma transfobia, uma homofobia, mais a transfobia e o preconceito impregnado. Eles preferiam dar o dinheiro para o que precisasse do que empregar um profissional já formado, com capacidade e competência de exercer a profissão, independente da identidade de gênero, porque eles sempre foram criados assim, nesse regime tipo conservador. Até meu pai. Meu pai já disse várias coisas também. Era a família tradicional: pai, mãe e filhos. Não pessoas do mesmo sexo que poderiam ter uma família. E, tipo, eles preferiam dar dinheiro, fazer qualquer acordo, mas empregar, mostrar minha capacidade, não. Eu disse, não, eu sou formado, eu não quero seu dinheiro de graça, não. Eu quero um emprego e mostrar minha capacidade. Eu quero ganhar dinheiro, o seu dinheiro trabalhando, mostrando minha competência, que eu sou capaz. E acho que minha família nunca me entendeu direito. Até porque eu tinha certos comportamentos que às vezes ninguém entendia ou passava despercebido mesmo. Primeiro por causa da transição, como eu estou falando agora, e logo depois a questão do autismo, que foi descoberto logo depois da minha transição, já em 2021, quando eu tinha 30 anos. Eu sempre fui visto como diferente. Antes da transição, de revelar a minha identidade de gênero, minha orientação sexual, eu sempre fui muito calado e reservado. Mesmo na minha adolescência, já na fase adulta, eu nunca fui muito de falar sobre minha vida. E as pessoas me tratavam diferente por conta disso também. O que falava de menos e era o que falava de menos mesmo. Não era de falar muito não. E comportamento diferente também. Era um jeito quietão na minha, mais isolado, mais afastado. O que não me encaixava, o que não conseguia me encaixar no meio deles e para eles. Como eu posso dizer? Sempre alguém falava que eu precisava ser diferente, mas eu não entendia o que precisava ser diferente para essa pessoa e para quem falava. E por quem falava. Eu precisava ser diferente em quê?
E pra quê e por quê? Se esse é o meu jeito, e era meu jeito e é meu jeito, que eu não fazia questão de muito. Até hoje eu não faço questão de muita coisa, não. Eu faço questão do que. é, eu faço questão do que me faz bem, o que me deixa confortável, o que me deixa melhor. Das pessoas que conseguem me entender e não me criticam. Que às vezes, muitas vezes, a família não é aquela família de sangue que corre nas tuas veias, na minha veia. Às vezes a família vale mais. A gente pode contar mais com as pessoas de fora do que com as pessoas de dentro de casa. Eu falo de dentro de casa de modo geral. Seja pai, mãe, irmão, irmã, tio, tias, primos e primas e afins. Agora na minha transição de gênero, a incompreensão ganhou um novo motivo, né, para falta de incompreensão também além do autismo. Além do autismo, quando dizia meu nome, meus pronomes, quando mostro quem eu sou de verdade, eu sou Victor Tomás, um homem trans autista. E mesmo assim, que eu tentava falar sobre alguma coisa, qualquer coisa que fosse, seja lá que assunto fosse, independente, antes e depois da minha transição, antes, logo, lógico que como autista, não me levava em consideração em nada do que eu falava. Era mesmo que tá falando com as paredes. Era mesmo que não existisse ali naquele ambiente, naquele espaço. E, putz, às vezes me deixava assim, arrasada, assim, muitas vezes eu nem falava mais, nem fazia questão mais de falar. Eu ficava literalmente isolado, assim, no meu canto. Eu deixava eles fazerem o que eles quisessem, assim, tomarem atitudes que eles quisessem, porque eles não me perguntavam também nada. E se eu desse alguma opinião, não importa no que fosse, em qualquer assunto que fosse, em qualquer situação que fosse, era mesmo que nada. Eles não iam me ouvir mesmo, eles só iam escutar quem eles queriam e o que eles queriam. E eles até hoje não me escutam. Ele não é de escutar muito, não. Eu falo uma coisa ou outra, mas é mesmo que nada mesmo. Eu já desisti de tentar nesse sentido, né? Mas na hora de socorrer, eu tenho que estar ali. Eles sabem pedir. Tanto para eles quanto para qualquer um da família que tiver precisando de ajuda, de algum socorro médico, de saúde, alguma coisa, eles me perguntam e tiram alguma dúvida, só para isso, e mais nada. E como é que diz? Eles achavam que era uma fase da minha vida, essa questão tanto do autismo, da minha timidez, como também da transição. Era uma fase que ia passar logo, que eu ia desistir logo dessa coisa de transição
E do autismo, com o tempo ia passar mesmo. A minha timidez, a minha coisa mais reservada, o meu jeito mais reservado, minha solidão ali, meu espaço, meu cantinho. Então, porque eu sabia que não iam levar em consideração nada que eu dissesse ou falasse, eu não ia me escutar. Então, eu desisti, simplesmente desisti de literalmente falar. Até hoje é assim, como eu já falei, e acho que eu espero que um dia mude, mas é bem difícil. Eu acho bem difícil. Apesar de que hoje as coisas em relação a. Talvez eles tenham parado de falar mais sobre a minha transição depois do diagnóstico do autismo. Porque em 2020, como eu tinha dito em vídeos anteriores, eu tive uma depressão muito brava, muito séria mesmo, muito forte. Como eu digo no meu primeiro vídeo, contando um pouco da minha história. E quem assistir vai entender o porquê. Aí, logo em seguida, veio o diagnóstico. Aí foi quando eles pararam mais de falar a questão de transição e tudo mais. Isso me machuca muito ainda, sabe? De um jeito que juro que é difícil de falar ou explicar. Eu não sei explicar o quanto isso me machuca. E a falta que eu sinto disso, da presença, de ter, de, deles me escutarem, não só dos meus pais, mas também da família como um todo. Quando eu recebi o diagnóstico, eles pararam de falar mais da transição e começaram a falar um pouquinho mais sobre o assunto do autismo, dizendo assim: agora eu entendo determinados comportamentos teus de dificuldade na escola, de reprovação na escola, porque eu repeti umas 3 vezes na escola, quase. Se não foi 3, foi quase 3. Foi 3 vezes. Não, foram 2 mesmo. Uma na terceira série, no ensino fundamental, e outra na oitava série. Aí depois eu mudei de escola e quase que a reprovando. Só que eu fui tirado antes dessa escola, antes de ser reprovado. Até que eu entrei até que meu pai me colocou numa escola que, tipo assim, pagou, passou. Eu tinha que só fazer um trabalho de cada disciplina, escolher um assunto de cada disciplina e pesquisar, botar no Word, meio que copiar e colar, encadernar e entregar e passou. Terminou o ensino fundamental 2 e embora para o ensino médio. E foi também uma parte bem complicada também da escola. Mas aí eu tô rindo, mas pra não chorar, tá? Até porque a família é onde eu queria ter mais apoio do que deveria. E assim, eu sinto falta desse apoio. E eu não sinto mais tanto apoio, não sinto tanto apoio como se deveria. E muitas vezes encontro silêncio, principalmente
piadas. Piadas que aquele que olha que me reduz a alguém que me deixa inferior, tudo errado. Me deixa numa inferioridade e me dá uma condição de ser uma pessoa muito errada na vida. Ser literalmente errado e com defeitos. Que eu sou todo defeituoso. Sou a pessoa mais errada, assim, defeituosa. E assim, eles me cobram muito a questão de emprego. E tipo, dão a sensação de que eu sou preguiçoso, tenho preguiça de estudar, tenho preguiça de trabalhar. Não é que eu tenho preguiça de trabalhar, eles até reconhecem que eu me esforço, não tenho preguiça de trabalhar não, mas de procurar emprego. Mas eu mando sim muitos currículos online para entrevistas de emprego, inclusive até para um site de vagas para pessoas PCD, pessoas com deficiência. E eu sempre me candidato a algumas vagas. Geralmente são cargos diferentes do que é a minha formação. Geralmente é supermercados, atacadão, né? Eita, falei até o nome, ó. Esses atacadões da vida, né? Esses supermercados grandes da vida. De nome. Ou aquele olhar que me reduz ao inferior, por eu não ter trabalho no momento. E é aquela coisa, você só vale o que tem. Se você vale R$ 1, se você tem R$ 1 no bolso, você vale R$ 1. Se você tem um emprego que vale R$ 1.518, você vai valer aquilo. E as pessoas só chegam perto de você pelo que você vale, pelo que você tem. Eu tento me esforçar para me lembrar de todos os dias de que eu sei quem eu sou. Eu me esforço mesmo. É um esforço muito grande que eu faço para lembrar de quem eu sou e o que eu sou e como eu sou. Eu sei que eu sou, né, não preciso apesar de não precisar de validade, no fundo eu sei que eu não preciso de validação da parte deles, de qualquer um que seja, não só da minha família, mas como da sociedade. Da sociedade para existir, mas viver sem reconhecimento de quem mais eu deveria estar, de quem deveria estar mais ao meu lado, pesa muito na minha vida pesa muito, e eu sinto muita dor em relação a isso, porque eu de certa forma sinto a necessidade de ter um apoio maior da parte deles, da família em geral, mas principalmente dos meus pais e irmãos, para existir. Mas viver com isso, sem esse reconhecimento deles, é horrível. Estar ao meu lado pesa muito. É uma coisa que me pesa muito. Pesa de verdade. E como pesa? Muitas vezes eu sempre me sinto invisível dentro da minha própria casa. Invisível mesmo, como aquele Caspazinho. Eu me sinto como um Caspazinho dentro de casa, como eu fico isolado assim. Eu posso estar em qualquer canto da casa, mas é mesmo que tá invisível. Então é melhor, já que eu me sinto como se eu tivesse invisível, é melhor estar no meu quarto mesmo. Criei muitas barreiras
muitas mesmo. Eu já tinha várias barreiras por conta do autismo antes de saber. Depois que eu descobri, aí é que eu comecei a entender e minha família às vezes até fala os entendimentos, algumas atitudes de barreiras que eu tenho, até mesmo de certa forma uma frieza que eu tenho de conduzir as coisas, principalmente quando é na área de trabalho, é, de forma geral, seja em que área for, seja na minha área, seja em outro cargo, que não seja da minha área e afins. E certas atitudes que precisam ser tomadas firmemente com a saúde, em questão à saúde, quando precisam de mim, né? Falo que, e mais além do que já tinha e tenho, não falo quando sei, quando não vão ouvir. Eu não falo mais nada, assim, quando eu não falo, eu procuro evitar falar o máximo possível, porque eu sei que eles não vão me ouvir falar e ouvir o que eu tenho a dizer, que vai ser mesmo que nada. Eu me afasto logo, quando sei que vai ser, quando eu sei que eu também vou ser machucado. Eu parece que pressinto logo quando eu vou ser machucado. Mas quando não tem jeito de fugir dessa situação, eu bato de frente mesmo. Eu rebato, mesmo com minha timidez, eu sou muito duro. Eu vou e bato de frente mesmo. Principalmente eu tenho um atrito maior com meu pai. Eu bato de frente de uma tal forma para ele ver se me enxerga. Mas às vezes eu tenho a sensação que isso daí não vai ter jeito mais não. Mas um dia eu creio, se Deus quiser, eu tenho fé que isso vai acontecer, que eles vão me olhar um dia de um jeito diferente, a partir do momento que eu consegui um emprego. Procuro também quem me entenda, porque descobri só que família, eu por si só descobri que família não é de verdade, não é, como eu já tinha dito, não é aquela literalmente de sangue, tipo pai, mãe, irmão, irmã, primo, prima, tio, tia, mas como eu posso dizer, mas quem tá ao nosso lado, enxerga a gente, consegue enxergar a gente do jeito que a gente é, que respeita a gente, não quem carrega o mesmo sangue, carrega o mesmo sangue, né, como eu falei, mas a família é aquela que respeita a gente, consegue respeitar. E é duro, solitário mesmo. É uma situação muito dura. Essa questão familiar minha é dura e solitária para mim. É um sofrimento muito grande, assim que eu sinto. Mas eu tenho esperança. Mas é a real. Mas é a real, é a realidade. A minha realidade, a minha história. Minha identidade não vai deixar de existir. Não vai deixar não vai deixar de existir só porque fecham os olhos. E o autismo também não vai deixar de existir sobre mim.
deixar de existir, até porque eu já fui laudado, já passei por avaliações médicas e sou diagnosticado. E às vezes a minha família fala que muitas vezes eu sou mais esperto do que muitas outras pessoas. Mas eu não me acho tão esperto assim como dizem, né? É, esperto, inteligente e tal. Eu me acho meio lento ainda, meio burro ainda, meio ainda a sensação de preguiçoso mesmo. Mas eu sei que, eu acho que no fundo eu reconheço que eu não sou. Eu creio que eu não sou. Eu sou trans, eu sou autista, eu sou enfermeiro, eu sou Victor Tomás e isso basta. A minha história é válida e eu tenho fé que um dia nossas histórias vão ser melhores, nossas vidas vão ser melhores e a gente um dia vai rir disso. Embora temos nossas rigidez, sensibilidades e enfim, mas como se diz o ditado, tudo que acontece de ruim nessa vida é para melhorar. E eu creio que a gente vai melhorar. Eu vou melhorar. Eu vou conseguir. Se Deus quiser, com o apoio de todos vocês também. Vocês também são importantes. Para quem assiste, quem gosta da minha história, dos meus vídeos, do meu canal, vocês são a minha força também. E são, de alguma forma, família também. E eu sou muito grato a vocês também. Meu muito obrigado e fiquem com Deus.